Talvez você já tenha ouvido falar sobre herpes zoster. E você sabia que essa reativação do vírus da popularmente conhecida como catapora pode também atingir o ouvido, causando o que chamamos de herpes zoster óticos, ou também pelo epônimo síndrome de Hansen-Hunt? É isso mesmo. Nesse vídeo eu vou te falar então sobre a síndrome de Hansen-Hunt, que é a manifestação do herpes zoster no ouvido. Te falar como é feito o diagnóstico, quais são os sintomas que o paciente tem, como é feito o tratamento e se existe prevenção para esses quadros. Eu sou Larissa Vilela, eu sou médica, otorrinolaringologista e vou pedir para que, caso você já tenha tido herpes zoster, para que você deixe aqui nos comentários como é que foi, como foi o seu tratamento, ficou alguma consequência dessa doença, alguma sequela? Anote aqui pra gente. E eu vou pedir também para que, caso você goste desse tipo de conteúdo, para que você já curta esse vídeo, para nos ajudar a atingir o maior número de pessoas possível e para que você também se inscreva no nosso canal. O herpes zoster ele é causado pelo vírus da varicela zoster. Na primoinfecção, ou seja, no primeiro contato que uma pessoa tem com esse vírus, ele dá a doença chamada varicela, que popularmente é conhecida como catapora. A catapora é uma doença que muitas vezes ela é indolente, é uma doença mais leve, em alguns casos pode ser mais grave, que no geral é uma doença leve e com sintomas autolimitados. Mas esse vírus da varicela, ele pode ficar latente no organismo humano. Ele fica numa região muito específica dos nervos, chamado gânglio, e aí em algum momento de queda da imunidade, de uma pessoa, ele pode se reativar, causando o herpes zoster. A herpes zoster é uma doença em consequência de uma queda da imunidade celular, e com isso acontece essa reativação do vírus da varicela zoster. A herpes zoster, ela tem algumas características, e a principal delas é, as lesões seguem exatamente o trajeto de um nervo. E no ouvido, a gente também pode ter um quadro de herpes zoster. É o que chamamos de herpes zoster óticos ou síndrome de Hansen-Hunt. É uma reativação, então, do vírus varicela zoster no gânglio geniculado, que é uma parte muito específica do nervo facial. Esse vírus ele pode atingir tanto o nervo facial, que é o sétimo nervo craniano, assim como o nervo que vai juntinho dele ali no canal auditivo interno, que é o nervo vestíbulo coclear. O nervo facial, ele dá movimentação de face e também sensibilidade em algumas regiões da nossa face. E o nervo vestíbulo coclear, ele é o nervo responsável pela audição e pela tontura. Você imagina, a reativação de um vírus nesses nervos pode causar inflamação nessas duas estruturas super importantes, e esse vírus pode ter algumas consequências por essa inflamação do nervo, que é a primeira delas e a mais comum na síndrome de Hansen-Hunt, que é a paralisia facial periférica em um dos lados do rosto. E por atingir o nervo vestíbulo coclear, ele pode dar perda de audição, pode dar zumbido e pode dar casos graves de tontura rotatória, aquela vertigem, uma tontura super intensa que muitas vezes é associada a náuseas e vômitos. O herpes zoster, quando ele vai se manifestar no ouvido, ele tem um padrão que é muito característico. Começa com o quadro de uma dor de ouvido, que dura ali 1 a 3 dias. Depois desse quadro de dor de ouvido, que algumas vezes pode ser até intensa, pode surgir um quadro de paralisia facial periférica, ou seja, toda a metade do rosto perde força, fica mais fraca, podendo dar algumas alterações de simetria da face. O paciente pode ter queda de pálpebras, o paciente pode ter algumas alterações de movimentação de face, e até já gravamos um vídeo aqui no canal explicando com bastante detalhe o que é a paralisia facial periférica. E também esse paciente ele pode evoluir para perda auditiva, zumbido e tontura. Nesse período também, muitas vezes, na maioria das vezes, podem acontecer as lesões clássicas do herpes zoster aqui no pavilhão auricular ou no canal auditivo do paciente. E essas lesões clássicas do herpes zoster,
elas que nos ajudam a fechar um diagnóstico de síndrome de Hansen e Hunt. As lesões pelo herpes, elas têm um padrão muito característico. Elas são lesões vermelhas que possuem umas vesículas, né? E que com sua evolução vão formando umas crostas, vão ficando mais sequinhas e que são lesões muito dolorosas. Então essa é a grande característica das lesões do herpes. Elas são super dolorosas e também elas seguem um trajeto específico do nervo. E aí na manifestação do ouvido, elas acontecem no pavilhão ou no canal auditivo. Bom, e o diagnóstico ele é basicamente clínico, pela história do paciente, pelos sintomas que o paciente tem e pela presença das lesões, a gente já fecha o diagnóstico clinicamente na maioria dos casos. Para aqueles pacientes que ainda existe alguma dúvida diagnóstica, se a gente vê as lesões, elas não estão muito características, existe até possibilidade de fazer alguns exames para a gente confirmar a infecção pelo herpes, que poderia ser um exame da própria lesão, onde por PCR a gente consegue isolar o vírus e confirmar o diagnóstico, ou um exame de sangue com uma sorologia para esse vírus muito específico. Mas esses exames complementares, no geral, eles não são necessários, porque o aspecto da lesão junto com a clínica é tão característico que já autoriza a gente a fechar um diagnóstico e tratar. Algumas vezes o médico pode precisar de alguns outros exames para conseguir entender melhor o quadro, como fazer um teste de audição, que é uma audiometria, fazer uma neuroimagem, por exemplo, uma ressonância de crânio, uma ressonância ali do trajeto do nervo facial, no caso da paralisia facial periférica, só para a gente excluir outros diagnósticos que possam acontecer, como um tumor, algum acidente hemorrágico, algum acidente isquêmico, né, cerebral, para a gente ter bastante certeza do quadro e aí conseguir realmente fechar o diagnóstico. Mas o diagnóstico clínico é o mais comum e a gente pede exames complementares já depois de instituído o tratamento do paciente, só para ter certeza que não está deixando passar nada mais. Bom, então eu tenho um diagnóstico de herpes zoster na região do ouvido. Como tratar? Primeiro de tudo, o antiviral. O antiviral ele tem uma ação específica para esse vírus e consegue ajudar muito na recuperação dos pacientes. E o mais importante é que a gente tenha um diagnóstico rápido, porque o herpes zoster no ouvido ele pode trazer graves sequelas, uma paralisia facial irreversível, uma perda auditiva irreversível, um dano labiríntico irreversível. Quanto antes instituído o tratamento, a gente sabe que o paciente recupera melhor. E esse antiviral, o ideal é que ele seja iniciado em até 72 horas do quadro. Lógico que nem sempre é possível, mas o quanto antes, e se dentro dessas 72 horas a gente sabe que o prognóstico do paciente é bem melhor, ou seja, que ele vai evoluir muito melhor e a recuperação dele vai ser muito melhor. Então, primeiro ponto do tratamento antiviral. E quais drogas podemos usar? Aciclovir, valaciclovir ou fanciclovir. São as principais que temos hoje, no nosso mercado. E o que aqui é muito importante da gente colocar é a dose para tratar o vírus varicela zoster é o dobro da dose que se usa para tratar o vírus herpes comum. Todos esses antivirais são sempre utilizados em dose dobrada para que consiga realmente combater o herpes zoster. Segundo ponto do tratamento do zoster no ouvido, corticoide oral. O corticoide tem uma ação muito importante para melhorar essas complicações dos zoster óticos, que é a paralisia, a perda auditiva, o zumbido e a tontura. Na grande maioria das vezes a gente entra com corticoide sempre que o paciente pode e tem condição clínica para a gente colocar essa medicação. Terceira parte do tratamento. Cuidados oculares, no caso do paciente que tenha paralisia facial, tem que hidratar os olhos lubrificando com colírios, tem que proteger à noite, para a gente não ter risco de ter uma úlcera de córnea, de ter algum machucado no olho por causa da paralisia facial. Quarto ponto do tratamento, reabilitação. Se o paciente tiver uma paralisia, e até a gente precisa tratar o labirinto em alguns casos no paciente que tenha uma tontura muito intensa, usando algum supressor labiríntico para aliviar os sintomas de tontura do paciente. Essa é a base do tratamento do paciente que tem o herpes zoster. Mas doutora, existe alguma forma de prevenir?
Além dos hábitos saudáveis, para eu ter uma imunidade boa e não ter risco desse vírus reativar? Pois é, sim, existe. Hoje, temos uma vacina. Na verdade, já é a segunda vacina para o herpes zoster. Tínhamos uma mais antiga, mas agora temos uma nova que tem uma eficácia muito, muito melhor que a anterior, que é uma vacina de herpes zoster recombinante, adjuvantada, que tem uma eficácia excelente de até 91% de prevenção de herpes zoster, em qual local que seja do nosso corpo, e ela é muito importante para evitar também complicações do herpes zoster, porque além dessas complicações que eu falei do herpes zoster no ouvido, tem uma outra que é muito significativa e muito difícil para o paciente, que é a neuralgia pós-herpética. Algumas vezes o herpes zoster pode causar uma dor crônica justamente por esse quadro de inflamação do nervo. E aí o paciente fica longos e longos tempos com dor crônica, tendo que usar medicação, é um quadro bem complicado. E aí essa vacina também tem essa ação de reduzir bastante as complicações, como a neuralgia pós-herpética. É uma vacina de 2 doses, que ela é indicada para aqueles acima de 50 anos, porque a gente sabe que a incidência do herpes zoster está muito relacionada com o avançar da idade. É muito mais comum em pacientes acima de 50 anos, por isso que a vacina é só para as pessoas acima de 50 anos ou para as maiores de 18 anos que têm alguma doença que cause imunossupressão. Para esses dois grupos de pacientes, existe a vacina e eu super indico, vale muito a pena fazer porque a eficácia é realmente excelente. Essa vacina do herpes zoster, nesse momento, estamos aqui em julho de 2024, ela está disponível apenas nos serviços particulares de vacinação. É uma vacina que tem um preço um pouco elevado, cada dose custa entre 800 e 900 reais, pelo que eu vi na pesquisa que eu fiz hoje aqui em Brasília. É um valor um pouco mais alto, mas prevê-se que ela tenha uma duração muito longa e que a gente não precise usar depois dessas 2 doses, nenhum reforço em menos de 10 anos. E essa vacina se chama Shingrix e então está disponível aí na rede particular de vacinação. Era isso que eu queria trazer para você. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você gostou, eu vou pedir para que você curta. Se ainda existe alguma dúvida, deixe nos comentários e se inscreva no nosso canal.